que há algum tempo nós estamos trabalhando em diversas ações, quer seja no curso de Educação Física, quer seja no curso de Pedagogia, quer seja em momentos de formação contínua, com redes privadas, redes públicas, tentando trabalhar no sentido de formar professores para atuarem com essa perspectiva que nós estamos agrupando aqui, de uma maneira bastante geral, como currículo cultural da Educação Física. O que seria isso, muito sinteticamente falando? Eleger como objeto de estudo o currículo da Educação Física os conteúdos culturais, as práticas culturais, sintetizadas em algo muito complexo, chamado cultura corporal. E então, nesse sentido, na perspectiva do currículo cultural, a gente coloca em evidência essas práticas culturais e tenta desconstruir algumas relações que estão lá embutidas, algumas relações que são permeadas predominantemente por focos de poder. Então, no caso que o colega anterior acabou de apresentar, algumas práticas corporais caracterizam predominantemente como masculinas, outras como femininas, E aí, se o menino vai jogar algum jogo que é característico de uma prática feminina, ele é estereotipado e vice-versa. Então, o currículo cultural de Educação Física buscaria desconstruir, analisar, produzir outras narrativas a partir dessa questão. Só que eu tenho notado um problema nesse processo. O problema é o seguinte, gente, quando nós estamos nessas ações formativas, e há um momento interessante que convém ser relatado, que algumas pessoas estão envolvidas, principalmente nas nossas reuniões quinzenais, um grupo que forma professores e faz pesquisa simultaneamente, com frequência emergem narrativas, colocações, questionamentos, posturas. Em outros momentos que nós vamos no campo para coletar imagens, a gente percebe também outras ideias circulando. Em outros momentos, os professores comunicam suas formas de trabalhar. Então, está se tornando difícil pensar em como formar professores para atuar no currículo cultural, uma vez que esses professores que nós estamos querendo formar chegam repletos de outros elementos, basicamente deles, E são de vários tipos, são mais ou menos assim. Puxa, mas se eu ficar ensinando o que ele já sabe, ele não aprende. Qual é o papel da escola? Ou colocações do tipo, olha, mas peraí, se eu valorizo o que ele traz, ele só sabe X, Y e Z, Então, aí aquelas outras coisas legais que a escola pode ensinar. Ou, não posso continuar trabalhando desse jeito, porque estou preso a uma outra ideia, a um outro currículo, Eu tenho que cumprir determinadas questões. Então, os problemas são os mais variados possíveis. As colocações que os professores vêm apresentando são as mais variadas. E aí chegamos, então, no método proposto. Então, essa composição de vários métodos, ela incluiu a análise das narrativas, os posicionamentos docentes e algumas observações. E esse período de coleta, que não dá para a gente pensar dessa maneira, houve um momento que a gente foi lá e coletou os dados, ele é expandido, porque esses dados foram coletados em várias situações diferentes, em vários momentos diferentes, como eu vim descrevendo, O Bruno, a Nina e a Lilian, que me acompanharam em ações de formação de professor, o Mário me acompanhou em outras, que deve ter em algum momento participado dessas coletas, informais e formais. Houve também um outro momento onde eu passo a questionar e analisar as formas que eu trabalho para formar esses professores, quais são os textos que eu coloco, quais são as imagens que eu seleciono, como isso está ajudando ou não está ajudando. E, finalmente, duas questões importantes. Tendo analisado narrativas, posicionamentos docentes e observações, e tendo analisado a minha forma de proceder, eu submeti essas análises a diferentes interpretações. E aí eu puxei aqui para que nós entendamos o que é isso, interpretações a partir desse referencial, que são uma obra importante de autores que vão fundamentar a bricolagem, que é uma composição de métodos de pesquisa. As descrições do mundo são uma interpretação, e sempre há novas interpretações a serem encontradas. E por que isso é importante? Porque nós vamos daqui a pouco
tentar entretecer com vocês algumas interpretações, mas vocês podem fazer as de vocês, e aliás, eu espero que a gente faça no final, né, quando for discutir o trabalho, e nós não estamos comprometidos definitivamente com essas interpretações. Por ora, nós fizemos essas interpretações, mas certamente as interpretações serão superadas por outras, né, mais adiante, quando nós novamente nos debruçarmos sobre os dados. E é uma questão importante, nós precisamos o tempo inteiro estar, né, trazendo também as interpretações de outras pessoas sobre esse fato, sobre essa colocação, sobre essa forma de ver, para que a gente possa construir cada vez um texto mais complexo. E aí, essas interpretações são elaboradas com base nos estudos culturais, que sinteticamente, né, são, antes, né, de pensar numa disciplina, os estudos culturais são antidisciplinares, né? Eles vão apelar para diversas fontes, diversos olhares e tentar, de alguma maneira, examinar, e no meu caso específico, examinar a forma com a qual esses professores em formação, jovens professores ou professores experientes, interpretam o que a gente está chamando de currículo cultural. Né? Por que eles têm essas ideias? Então essa é a prática cultural que a gente está interpretando, a partir, né, do ponto de vista do envolvimento com e no interior das relações de poder. Então, o que será que convida determinados professores a assumir determinadas posições de sujeito quando aquele currículo cultural de educação física é proposto, e o que será que faz com que aquelas posições de sujeito neguem, resistam a uma colocação, a uma ideia, a um conceito que está sendo veiculado, né? Como será que essas coisas se amarram? Voltando, né, porque me atrapalhei na hora que a imagem não apareceu. Por que isso é importante? Eu tenho percebido que a gente não consegue dar um passo adiante se nós, formadores, não entendermos como que estão, né, alicerçadas as representações que aquelas pessoas emitem quando são convidadas a se posicionar diante do que está sendo colocado. Né? Então, eu não posso ir para diante se eu não ajudar, né, a desconstruir isso, a fazer uma genealogia desse processo aí. E aí, eu trouxe algumas questões aí, né, para a gente pensar. Né? O que está entre aspas é sempre a fala dos professores. Né? Então, é interessante perceber como aparece, sempre que a gente vai falar de educação cultural, como aparece a ideia de que os alunos escolhem o que querem fazer. Né? Então, eu perguntei, então deixa um dia da semana para eles escolherem, ou aquela coisa, né, que todo mundo que foi aluno da escola aqui, né, principalmente em algumas práticas de educação física, conheceu como as denominadas aulas livres. Né? Então, eu estou trabalhando com o cultural quando eu penso isso. Não, peraí. E no texto, né, a gente tentou contrapor essa ideia, discutir essa ideia a partir de um conceito freireano que Corazza retoma, que é a tematização das práticas corporais, no caso, né, nosso e no caso dela, né, e dele, né, do Paulo Freire, tematizar outras questões. Né. Um outro entretecimento, né, a fala do professor, que agora estou observando, né, que numa futura apresentação eu vou inverter, vou colocar a fala do professor primeiro, né, todo mundo tinha que viver a situação de pegador. Né, isso quando o professor está narrando uma prática, e todo mundo aqui já viu, mais ou menos, quando a gente faz, por exemplo, corre pro tia, né, que cada comunidade deve chamar de um jeito diferente, ou lencinho atrás, lembra disso? Corre pro tia na casa da tia, né? Você gostava de corre pro tia? Então, em algum momento o professor pede e fala assim, levanta a mão quem ainda não foi. Aí, 5 crianças levantam a mão, aí ele fala, esse tem pé agora, você tem que pegar uma delas. Né? Então, aquela ideia que todo mundo tem que fazer exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito. E aí, falar, mas peraí, gente, se eu faço esse tipo de prática, eu estou o tempo inteiro convidando todo mundo a assumir a mesma postura, ou seja, só pode correr uma volta, né, e só pode correr nessa direção, não pode correr na outra, e aí, né, aqui o discurso é outro, tem que confrontar isso, né, discutir isso a partir da ideia de democratizar as identidades, valorizar a diversidade. Então, numa perspectiva cultural do currículo da educação física, nem todo mundo precisa jogar ao mesmo tempo.